Bem-vindos, amigos. Hoje, dia 29 de novembro, em que estou gravando e publicando este vídeo, é aniversário do C.S. Lewis. Eu tenho falado sobre ele nos últimos vídeos, não é? Eu falei sobre os dois primeiros volumes que compõem a trilogia cósmica, falei sobre a cosmovisão medieval e a influência dela na trilogia cósmica, e neste dia tão importante, né, aniversário do autor, eu decidi gravar um vídeo sobre um filme recente. Eu vi no decorrer desta semana o filme O Relutante, O Convertido Mais Relutante, uma história não contada de C.S. Lewis, que é um filme do ano de 2021, um filme recente ainda. Pelo que eu vejo aqui no site do filme, não tem legendas em português, então é um filme que acho que ainda não chegou por aqui, infelizmente, mas um filme que envolveu grandes admiradores e especialistas na obra de C.S. Lewis, que tentaram recontar um pouco da história de conversão do Lewis, tentar juntar alguns eventos numa narrativa um pouco mais concisa, baseada, claro, neste livro aqui, Surpreendido pela Alegria, não é? Que eu ainda não li, recebi esta semana, mas vou ler depois e conversarei com vocês sobre ele. Mas para relembrar a história de conversão do C.S. Lewis, que em grande medida se aproxima muito de nós, das nossas próprias histórias, da nossa visão de mundo, e que também faz lembrar a visão de mundo do Ransom, não é? Que tinha daquele espaço vazio. Embora o Lewis, claro, embora o Ransom fosse um personagem já cristão, como ele mesmo diz, né? E o Lewis tenha saído do ateísmo para o cristianismo. E eu gostei bastante do filme. É um filme curto, aqui 1h13. Perdão, 1h13 para ser mais preciso. Eu estou aqui com o site, as informações do filme que eu vou passar para vocês. Tem uma série de informações interessantes. Em primeiro lugar, como é que é o filme? O filme ele é narrado pelo C.S. Lewis mais velho, que é interpretado pelo Max McLean. E essa narrativa volta para os episódios centrais da vida do Lewis que contribuíram para a sua conversão. E o Lewis jovem é interpretado pelo ator Nicholas Rolfe. Também tem o Lewis criança, né? O Warren criança, o Lewis criança em um determinado momento, logo no início, né, da narrativa. Mas o fato é que a história é toda contada pelo Lewis mais velho, não é? A história começa e termina com o Lewis mais velho narrando-a, lembrando realmente o seu trabalho de escritor, o que também é muito interessante. E o Max McLean, como eu vinha saber depois pesquisando, esse ator ele também escreveu uma peça de teatro em 2016, cujo título é esse mesmo, né? O Convertido Mais Relutante. Então foi feita uma adaptação da sua peça de teatro para o cinema. E essa adaptação, tanto no roteiro quanto na parte da imagem propriamente dita, foi feita pelo Norman Stone, que, além de trabalhar no roteiro, dirigiu o filme. E o Norman Stone foi o roteirista daquele outro filme dedicado a um episódio da vida do C.S. Lewis, que é Shadowlands, que conta a história de amor do Lewis e da Joy Gresham. Filme maravilhoso, né, em que o Lewis foi interpretado por Sir Anthony Hopkins. Então tem muita gente boa envolvida. Inclusive o padre Michael Ward, que é sacerdote do ordinariato de Nossa Senhora de Walsingham, ele participou também da produção do filme. Ele é um grande estudioso da obra do Lewis, né, reconhecidamente. É o autor do livro Planet Narnia, e ele participou da construção do filme. No finzinho, ele é o sacerdote anglicano que entrega a comunhão para o Lewis, né, para o Lewis jovem lá na igreja, na paróquia em Oxford que ele frequentava, né, a paróquia anglicana que ele frequentava. Então tem essa pequena aparição do padre Michael Ward, muito legal também. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse filme. Primeiro, a narrativa, como eu disse para vocês, ela é fascinante. E o centro da história são os episódios que moveram a imaginação, o intelecto e o coração do C.S. Lewis. Começando, claro, pela sua infância, não é? Com os pais. E primeiro foi muito feliz com a presença da sua mãe, e depois, quando ela morreu, devastadora, porque o pai do Lewis, que era um promotor de justiça irlandês, simplesmente não conseguia superar aquela morte. E foi muito difícil para ele criar os dois meninos ali,
Ele fala que eles tiveram uma relação assim um tanto quanto estranha, porque, digamos que de fato faltava a figura da mãe como intermediária, né, em relação ao pai, mas também o amor, a suavidade, a leveza delas. É interessante como, é, depois pela ausência, o filme nos mostra a mãe dele brevemente, a história da doença dela brevemente, e depois o contato do Lewis e do Warren com o pai deles, né? E é interessante como de fato faltava ali a figura materna, então mostra a complementaridade que havia neles. E no começo é difícil porque, e é até engraçado, o Lewis conta que o pai deles, quando ele precisava lhes corrigir ou lhes falar alguma coisa, falava como um promotor de justiça, não é? E com uma retórica muito grande, né? Eles podiam fazer qualquer coisa assim, qualquer travessura de criança, né? Eles eram crianças, bom, eles iam fazer eventuais travessuras, não necessariamente coisas muito terríveis, ou maldade, ou qualquer coisa assim, mas travessuras. Aí o pai ia ralhá-los, né? E parecia que eles estavam sendo acusados por Cícero num tribunal, né? Diz ele, isso é maravilhoso. E aí, com o tempo, o efeito dessas palavras grandiloquentes foi o contrário no Lewis e no Warner, porque eles começaram a rir do pai deles. Né? Lógico que não na cara dura, assim, que não daria certo, mas começaram a rir do pai dele. E é interessante que o Lewis ele começa a associar o uso das palavras a essa retórica jurídica um pouco exagerada, não é? E aí tem uma grande mudança na vida dele, que é uma mudança intelectual também. Eu estou aqui pulando os anos de escola, não é? Os anos de adolescência, em que o Lewis fala, nesse início, nos anos de adolescência até a primeira juventude, o Lewis nos conta, narrando, como foi o contato dele com, primeiro a carne, depois o mundo e em seguida o diabo. O contato da carne é esse desejo completamente afastado do amor. O contato dele com o mundo é uma experiência de terror e de vazio. Aquele vazio que o Ransom dizia que acreditava no início da trilogia cósmica, dizia que acreditava mesmo sendo cristão, o Lewis o abraçou como a verdade da realidade. Então, esse aliás, é o início da narrativa. Antes mesmo dele entrar nos acontecimentos da sua vida, ele vai falando, né? Se alguém lhe falasse sobre a existência de Deus, ele dizia que isso seria um absurdo, porque a vida é apenas um sopro de crueldade e sofrimento, em que se nós encontramos pequenos momentos de alívio, de prazer, nós já nos preocupamos porque aquilo nos será tirado. Que nós saltamos de vazio em vazio. E que nós estamos soltos no meio do nada, esse é o universo. Estamos soltos no meio de um conjunto de espaços vazios. E que, na verdade, a consciência humana, o fato de os seres humanos terem evoluído e desenvolvido a consciência era um produto de um acaso, e um acaso bastante triste, na verdade, porque a consciência só fazia o ser humano estar mais certo do seu nada e do vazio de todas as coisas. Essa é a experiência de mundo do C.S. Lewis. A experiência do diabo, propriamente, já falei, a experiência da carne, a experiência do mundo e a experiência do diabo, as três tentações que ele conhece, já acontece num período em que ele está saindo da adolescência, no meio, mais ou menos, no meio por fim da adolescência, está se preparando para a universidade, e ele vai morar na Inglaterra, com um professor que foi preceptor do irmão dele. Não é? Os dois estavam indo um pouco mal assim, na escola, o pai era essa figura que tinha dificuldade de lidar com eles, não é? Então, o pai mandou o Warner primeiro para esse preceptor. O Warner se encaminhou muito bem, o Lewis viu, conversou com o pai dele, falou, pai, acho que seria uma boa se eu mandar para esse professor, não é? O Kirkpatrick é o nome desse professor, na Inglaterra. O pai dele também concordou, achou que era uma boa ideia. É uma cena interessante, porque, esse aqui é um parênteses, né? Porque no filme, o pai demonstra, do jeito que ele era capaz de demonstrar, uma surpresa e alguma tristeza pelo desejo de partida do filho. Ele diz, quando o Lewis revela esse desejo, ele simplesmente fala,
And there will be no more boys. Ou seja, não vai ter mais os meninos, né? Porque o Warren já tinha crescido, ido embora, o Lewis estava indo embora também. Então é o jeito dele expressar essa tristeza, né? Então, em que pesa os defeitos dele, foi uma mostra do modo como ele amava os meninos, né? E que ele não conseguia demonstrar, nem abraçar completamente, nem viver esse amor, pelas dificuldades que ele tinha. Mas um amor que existia ali, então eu achei bonita essa cena também. O fato é que o Lewis vai para a Inglaterra, e aí apresenta um ponto de virada na vida intelectual dele, porque, bom, desde a morte da mãe, ele não tinha mais experimentado um lar. Então ele experimenta um lar, vivendo com esse professor e a esposa dele, que moravam sozinhos, uma casa bonita na Inglaterra, cheia de livros, não é? E esse professor ensinava sobretudo os clássicos ao Lewis. Então ele aprendeu muito bem o grego, o latim, literatura grega, literatura latina. Só que esse professor também tinha uma característica muito diferente da característica do pai do Lewis. Porque qualquer palavra, né, ele era um homem que gostava de argumentar, então qualquer palavra, qualquer expressão, qualquer opinião devia ser plenamente justificada. Então se o Lewis falasse alguma coisa para ele logo ia perguntar de onde você tirou essa ideia. E foi esse estímulo intelectual que fez com que o Lewis de fato abraçasse a sua vocação para conhecer a verdade, porque ele adorava debater ali com aquele professor, e eles conversavam por muito tempo, e eles falavam dos clássicos, e quando eles falavam dos livros, quando o Lewis expressava alguma opinião, algum juízo sobre os clássicos, o professor pedia para ele indicar, tá, mas de onde você tirou isso? Aí o Lewis tinha que pegar o texto, ele tinha que sempre embasar a opinião dele. Então ele cresceu muito intelectualmente, e na narrativa ele conta que foi um dos períodos mais felizes da vida dele. Então ele trava contato, além dos clássicos, com alguns modernos. E o moderno, o autor moderno, que é mencionado ali no filme, é o poeta William Butler Yeats. Um poeta que atraiu o Lewis, tanto por... atraiu o espírito rebelde do Lewis, como ele conta, não é? Tanto por rejeitar um ateísmo materialista, do qual o Lewis estava mais próximo, quanto por rejeitar também o cristianismo. Pelo menos o cristianismo, a versão do cristianismo que o Lewis conhecia e que o Yeats também conhecia, não é? Só que ele chama a atenção do Lewis para outra face, a face do ocultismo. O Lewis começa a se aproximar de práticas ocultas, práticas ocultistas, e é aí que acontece a sua aproximação do diabo. Certo? Então, essa é a fase em que o Lewis é tentado, a fase da vida, do início, em que ele enxerga a presença do diabo, do mundo e da carne na sua vida. E um pouco antes da guerra, da Primeira Guerra, para a qual o Lewis vai, aos 19 anos, ele se alista no aniversário dele, né, de 19 anos, que coincide um pouco com a entrada dele em Oxford. Né? Então isso é um pouquinho anterior ainda na casa do seu preceptor. Ele estava andando, não é? Ele saía, conhecia a região, ele andava de trem, andava muito a pé e tal. Aí numa livraria da estação de trem, ele encontrou um livro que marcou profundamente a sua vida, para sempre, dali até então, que foi Fantastes, do escritor escocês e cristão George MacDonald. O Lewis começou a ler ali mesmo Fantastes, ele ficou curioso pelo título, mas ele não conhecia o autor, ficou curioso pelo título, pelo início da narrativa, levou o livro para casa, comprou e começou a ler sem parar. Ele foi encantado com Fantastes. Né? Esse é o período que também coincide com a aproximação à tentação diabólica do Lewis. E aí, no filme ele diz algo que é maravilhoso, que ele diz assim, naquele momento, a minha imaginação tinha sido batizada. O resto, porém, ia demorar mais alguns anos. Todo o resto ia demorar mais alguns anos para ser batizado. O que eu quero chamar a atenção aqui é como essa preparação do Lewis aconteceu pela imaginação. Por outro modo de enxergar a realidade que foi intermediado pela fantasia, graças à obra do George MacDonald. Uma coisa que o próprio Lewis conseguiu fazer, como a gente viu, pelo menos nos que eu já li, né, 2 primeiros volumes da trilogia cósmica, e que estou certo de que ele continua a fazer no terceiro, né, aquela fortaleza medonha
que tem por subtítulo Um Conto de Fadas para Adultos. Né? Foi o que o George MacDonald fez com ele. Abriu a imaginação dele, né, para a possibilidade de uma nova forma de enxergar a realidade. Né? Não uma forma fantasiosa, como sinônimo de falsa, mas uma forma mais profunda, né, em que o sentido da realidade vai para além das suas manifestações materiais. Certo? Que era o que o Lewis estava apegado naquele momento. Então, como diz o padre Castelhano, a imaginação é a sede da esperança. E foi pela imaginação que o Lewis começou a ser cativado por Deus, sem que ele, no entanto, ainda soubesse. Depois ele foi para a Primeira Guerra Mundial, ele foi ferido, não é? Teve um tempo de convalescência. No primeiro, acho que ele foi ferido 2 vezes, se eu não me engano. No primeiro tempo de convalescência, após alguns meses lutando, ele, no hospital em que ele estava, ele conheceu o Chesterton. Ele, não a pessoa, né, mas a obra do Chesterton. Ele começou a ler o Chesterton e ficou encantado com o humor do Chesterton, a ironia. Porque não era um humor vazio, senão que era intrínseco ao argumento e ele adorava aquilo. Então ele começou a ler o Chesterton, né, e ele foi bastante influenciado pelo livro Ortodoxia também. Então, ele diz, né, que ele não sabia muito bem o que ele estava fazendo nessa época, ele não sabia onde é que ele estava se metendo enquanto jovem. Vejam, interessante. Ainda que ele não fosse capaz de articular aquilo, porque de fato na época ele não era, de novo eu insisto, a sua imaginação estava sendo transformada e preparada. E vejam que era um rapaz que já tinha um profundo conhecimento dos clássicos, conhecia bem o latim e o grego, conhecia muito bem a retórica, não a retórica jurídica do pai dele, não tanto quanto pomposa, mas a retórica que serve para a retórica que existe para reforçar os argumentos e esclarecer os argumentos. E ele encontrou esse poder retórico, essa força de uma boa retórica, ele reencontrou, não é, no Chesterton, que ele tinha encontrado nos clássicos também. E aí não abandonou o Chesterton desde então. Claro que a experiência da guerra para ele foi muito dura, não é? Ele viu muitos companheiros morrerem próximos a ele. Ele diz que ficou com um estilhaço na perna, né? Em cuja explosão ele viu um amigo morrer. Então foi uma experiência muito dura para ele. E foi aí, após a guerra, ele volta para Oxford definitivamente, não é? Para concluir o seu curso, depois começa a trabalhar em Oxford como tutor. E é então que ele, sem deixar o ateísmo, a sua profissão ateísta, ele abandona o ocultismo. Porque ele vê um colega próximo da morte que estava gritando alucinadamente que estava vendo espíritos ao lado dele, que esses espíritos iam levá-lo e tudo mais, e aquilo o aterroriza. Ele fala que racionalmente, como ele não acreditava em Deus, ele não conseguia ver uma conexão necessária entre as práticas ocultistas e aquilo que aconteceu com o amigo dele. Embora esse seu amigo falecido tivesse essas práticas também. Mas ele ficou, de algum modo, relutante. Ele quis parar com essas investigações, não é? E viver completamente a sua vida material. Tal como ela viesse, do jeito que ela viesse, com o seu trabalho, com a sua vida intelectual, e é isso que ele ia viver. O problema, diz ele, foi que nos círculos intelectuais de Oxford que ele frequentava, fazia amizade com as outras pessoas, de repente ele começou a encontrar alguns cristãos. E mais do que isso, alguns dos seus amigos que tinham uma profissão materialista da vida também, que não acreditavam em Deus, de repente começaram a se aproximar do cristianismo. Um dos exemplos era o Owen Barfield. Ele achava que o Owen Barfield era um sujeito bastante seguro. E é o seguinte, olha, ele foi criado assim uma família mais liberal, que praticamente não tinha ouvido falar nada de cristianismo, então assim, no máximo, agnosticismo e tal. Aí ele fala, quando o Owen Barfield se aproxima do cristianismo, ele fala, o que está acontecendo aqui? E outro, cujo nome eu não me lembro, mas que era um grande amigo dele também, ateu, materialista, começa
a se abrir para o cristianismo e falam, não é possível. E esses seus amigos que também gostavam de debater como ele, tinham vocação intelectual como ele, traziam os argumentos para ele, não é? Traziam argumentos que ele não podia refutar, que ele não conseguia refutar. Veja, como que, se você acredita que a mente humana é capaz de conceber, de conhecer a verdade pela argumentação racional, como é que ela simplesmente pode ser um produto de uma evolução casual, de um acidente? Porque se é um acidente, não tem verdade. E se você reclama da injustiça, da mentira e da maldade no mundo, é porque você tem um parâmetro de bondade, verdade e beleza. De onde é que saiu esse seu parâmetro das coisas? Porque se você reclama do vazio, da falta de sentido, é porque existe em você um parâmetro para a plenitude, para o sentido. De onde é que foi que saiu esse parâmetro? Por isso não tem resposta para isso. E ele começa a pensar. Outra coisa que eu esqueci de mencionar, mas que é muito importante também, e é importante agora a gente até retomar, foi bom eu não ter mencionado antes, porque é legal agora a gente retomar com esse apoio da razão que o Lewis está tendo, para o qual ele está se abrindo, não é? Para os argumentos racionais pela existência de Deus. Foi que quando ele leu Fantastes, ele teve essa experiência de joy, essa experiência de alegria, que é uma experiência que ele diz que vem com um pouco de tristeza. É uma daquelas experiências de abertura de que o Louis Lavelle fala, e que é propriamente a experiência de beleza, de uma beleza que traz consigo a saudade, a saudade por algo mais profundo, como que ele toca no fundamento da realidade sem saber articular aquilo em palavras, e que, no entanto, quem experimenta aquilo, e é fascinante porque o filme evoca aquilo na gente, por isso que me emocionou. O filme evoca essa experiência na gente, nos faz lembrar daquelas experiências que tivemos. Quem teve essa experiência, quem experimentou isso uma vez, vive querendo voltar a esse estado de alegria e de saudade, que ele ainda é incompleto, que deseja mais, mas que mesmo na sua incompletude sendo tão clara, parece que a gente toca no sentido da vida. Aí ele lembra de uma experiência de infância que ele teve com o irmão dele, Warner. Um dia ele estava brincando sozinho, o Warner estava brincando do outro lado, e o Warner chega para ele. Ele tinha montado uma espécie de mini jardim com vegetações, pedras, algumas cascas que ele tinha tirado do próprio jardim. Algumas castanhas também do jardim deles, ali das árvores em volta. E o Warner ordenou aquilo de tal maneira que o irmão dele ficou encantado pela beleza daquilo. E quando ele leu Fantastes do George MacDonald, ele foi arrebatado do mesmo jeito por essa experiência de beleza, essa experiência de joy, de nostalgia ou de alegria saudosa. Ele fala que é muito mais do que happiness, não é? Muito mais do que a felicidade ou a alegria tal como a gente conhece, mas é algo que nos eleva sem, no entanto, preencher, mas como que traz uma promessa. Esse é o efeito da beleza sobre nós. E é justamente a beleza aquela que cativa e prepara a nossa imaginação. Eu já falei sobre a relação entre a beleza, a imaginação e a virtude teologal da esperança. Não é? É que eu gravei um vídeo sobre isso há alguns meses, ele está por aí. Depois vou achar o link e vou colocar para vocês. Mas essa experiência fica, não é, com ele. E quando ele diz, logo depois que ele conheceu o Fantastes, não é, que é quando no filme ele comenta sobre essa experiência, embora eu só esteja comentando agora relacionando ao momento posterior, ele diz que quando a gente pensa nessa experiência e não consegue voltar até ela, a gente pode se ressentir, pode se entristecer e buscar tapar o buraco com outras coisas, com distrações, com prazeres, mesmo sabendo que por essas distrações e por esses prazeres, a experiência não vai ser resgatada. As distrações e os prazeres não são aptos a nos proporcionar essa experiência da beleza, não é? E bem,
Contando isso agora, nós podemos relacionar as duas coisas. Essa forte experiência de beleza, essa alegria nostálgica, arrebatadora, para a qual Lewis ainda não tinha palavras, e os argumentos que os seus amigos lhe ofereciam. Ele começou por acreditar que, de fato, havia uma razão por trás das coisas que era superior e ordenadora. Mas ele relutava muito, e aí começa a série de relutâncias do Lewis. Ele relutava muito em atribuir isso a Deus, a um Deus pessoal. Só que aí ele vê também que é difícil, porque ele continua estudando, ele continua argumentando com seus amigos, e ele fala, olha, realmente não tem como, porque essa inteligência deve preceder a nossa em ordem, em grau, e ontologicamente também. Então deve ser uma inteligência superior à nossa e de algum modo, portanto, mais pessoal do que a nossa, propriamente falando. E aí ele chega a Deus, que é quando ele começa a frequentar a sua paróquia anglicana. Mas ele tem uma segunda dificuldade, que é a dificuldade de acreditar que o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Que, olha, essa inteligência aí superior, abstrata, imaterial, faz sentido muito com as experiências da verdade e da beleza que ele teve. A experiência da beleza, uma experiência intelectiva, ainda que não necessariamente racional no primeiro tempo, e a experiência propriamente racional, com capacidade argumentativa, de articulação, que ele teve num segundo momento nas discussões com os seus amigos. Acho que vocês já estão sentindo falta de eu mencionar um amigo em especial que foi muito importante para a aproximação do Lewis da fé, não é? Mas eu deixei para mencioná-lo na relação com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o J.R.R. Tolkien, o Tollers, que era o apelido do Tolkien. O Tolkien, o Lewis o conheceu cedo também, não é? Um homem brilhante e com quem o Lewis teve uma amizade, uma identificação intelectual muito grande. E o Tolkien era católico, não é? O Tolkien professava a fé abertamente, todo mundo sabia que ele era católico, e ele sabia que o Lewis era até então ateu, e foi acompanhando a aproximação do Lewis. E um dia eles estavam caminhando, essa caminhada é até famosa, quando o Lewis fala da mitologia, não, é como assim, se a gente pensa na mitologia, por exemplo, todos esses seres mitológicos são como que símbolos, e são histórias que não aconteceram, na verdade, são histórias talvez arquetípicas, em que a imaginação humana conseguiu encontrar alguns fundamentos e elementos importantes da realidade, mas o fato é que eram todas mentiras, não é? Assim, em termos de facticidade histórica, a gente não pode dizer que o Hércules existiu, por exemplo. Ou que se existiu um sujeito parecido ou chamado Hércules, muito provavelmente ele não era filho dos Zeus. Necessariamente, não. E aí o Tolkien fala, olha, nesse ponto você tem razão, mas existe uma diferença do cristianismo para essas outras mitologias. Porque o cristianismo, além de tocar no fundamento da realidade também, ainda que de um modo mais profundo do que essas mitologias, a história de Cristo realmente aconteceu. E aí o Lewis tem o seu primeiro espanto. Não é? E aí ele descreve a narrativa que soprou um vento muito forte, não é, neles, e ele fica meio distraído pensando naquilo. Mas o fato é que, conforme o filme nos mostra, a conversa foi além daquele passeio. Então eles se reuniram à noite no apartamento do Lewis, em Oxford, e passaram a noite inteira conversando sobre isso. E aí o Lewis começa com aquela história, que é muito comum para nós também, não é? E que foi muito comum em algumas heresias, não é? De entender Cristo como especialmente algumas mais modernas, não é que resgatam o sentido de heresias antigas, porque o fato é que as heresias modernas assim não apresentam grandes novidades, né, quando a gente examina os primeiros séculos do cristianismo. Mas é aquela ideia segundo a qual nosso Senhor Jesus Cristo teria sido um homem grandioso, um grande moralista, um exemplo, mas um homem só, não Deus. E aí o Tolkien fala que, cara, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Como é que você pode extrair a ideia de que Cristo
foi um grande professor da narrativa evangélica, que é a narrativa da vida de Cristo. Cara, não tem nada a ver, entendeu? Porque assim, se ele foi grande realmente, ele só pode ter sido Deus, porque essa grandeza humana que se atribui a ele vem do fato de ele alegar ser o próprio Deus. Antes que Abraão fosse eu sou. Ele era o princípio de todas as coisas. Ele e o Pai, eu e o Pai somos um. Ele fala da sua morte e também da sua ressurreição. Ele perdoa pecados. Então é o seguinte, segundo essas reivindicações que ele faz de si mesmo no Evangelho, das duas uma, ou ele é Deus ou ele é um louco. Não tem uma terceira via. É impossível extrair essa interpretação puramente humana de Cristo como um grande moralista, um grande professor, um grande pregador, etc, etc, mas não Deus, o Filho de Deus vivo. Isso pega o Lewis. Isso pega ele de um jeito assim muito difícil. Porque ao longo de todo esse processo que começa pela imaginação, esse processo intelectual, que começa pela imaginação e depois vem para a razão articulada propriamente, o fato é que o Lewis está relutando. O Lewis está relutando. E ele fala que no fundo, na verdade, antes ele sentia raiva de Deus por não existir. Depois ele começou a sentir raiva porque ele teria que, de alguma forma, abdicar de si mesmo. Abdicar dos seus caprichos, do controle da sua própria vida, da falsa segurança de que ele atribuiu sentido à sua vida, que ele se dava o seu próprio caminho. Ele tinha que abdicar de tudo isso. Porque a realidade de Deus se impunha à sua intimidade, que ele tanto queria preservar, ao seu ego, que ele tanto queria preservar. E aí, numa noite muito difícil, ele conta isso em outros livros também, provavelmente eu fui o convertido mais relutante de todos. Porque contra os seus sentimentos, a sua vontade no sentido mais baixo e sentimental da palavra, ele se ajoelhou e rezou. Rezou para Deus, rezou aceitando nosso Senhor Jesus Cristo, e foi isso que ele fez. Ele relutou até o fim. Ele brigou com Deus até o fim. Mesmo que no início ele não soubesse, ele travou uma luta que só poderia ser pessoal. E veja, às vezes a gente é meio doido, Vou dar um exemplo bem baixo para vocês. Às vezes a gente, sei lá, eu bato aqui o meu dedão na perna da mesa e eu fico bravo com a mesa. Cara, não faz sentido ficar bravo com a mesa. Certo? Porque a mesa é puramente material. É uma tentativa de atribuição humana ali, ou a gente querer descontar a nossa raiva em alguma coisa. Só que o Lewis, sem perceber, ele estava debatendo e lutando com o próprio Deus. Numa briga que só poderia ser pessoal. Até porque ele estava perdendo. E aí então que essa alegria, que essa promessa, que a beleza das coisas nos oferece, nos propõe, voltou a tomar conta dele. Voltou a tomar conta dele e a transfigurar a sua vida. Porque ele fala, tudo mudou para mim. Porque a minha relação já não era com seres mortais, mas com pessoas imortais, criadas para a eternidade. Pessoas que, se eu visse ressuscitadas, eu teria a forte impressão de que eram deuses e teria a tentação de me ajoelhar diante delas. Essas eram as pessoas que estavam do meu lado na igreja, em Oxford, os alunos, os outros professores, as pessoas da rua.
Todos eram chamados a essa santidade, a essa ressurreição, porque eram filhos de Deus. Eu já não conseguia vê-las de outro modo. Mas também, eu estava ao lado de pessoas que, pela sua própria vontade, poderiam ser desfiguradas de tal modo que a visão delas depois dessa vida seria horrenda, né? Com uma tal feiura inimaginável para nós neste mundo. Percebam a gravidade que ele consegue assimilar. E aí que ele entra no fundamento mesmo da realidade. E aí é que ele percebe como Ransom, é como os homens medievais, que na verdade ele e todos nós, ele estava do lado de fora do muro. Que a vida verdadeira, a vida significativa está do lado de lá. Que esta vida é uma tentativa de aproximação do lado de lá, dos muros da Jerusalém Celeste. Que nós precisamos de um pequeno esforço para enxergar essa antecipação e para nos esforçarmos em direção a ela. Certo, meus amigos? E como eu disse para vocês, o filme termina com o Lewis recebendo a comunhão das mãos do sacerdote anglicano num ofício, como dizem, né, os anglicanos, num ofício de Natal. Ele diz que na sua primeira comunhão ele já não acreditava em nada, não acreditava em Deus, não acreditava em Nosso Senhor Jesus Cristo, muito menos acreditava na comunhão, na presença real de Cristo na comunhão. Só que por conveniência, que o pai dele não ia entender, ele fala que ele foi hipócrita e aceitou receber a primeira comunhão. Mas essa segunda que ele recebeu, que nos é mostrado no fim do filme, não é? Como eu disse para vocês, que o sacerdote anglicano é interpretado pelo padre Michael Ward, ele recebe a comunhão crendo. Não é? Recebe a comunhão crendo em Deus, em Cristo, na sua igreja e na presença real de Cristo na comunhão. E assim termina a narrativa do C.S. Lewis e da sua conversão tão relutante, né? Que é tão próxima da nossa relutância na relação que mantemos com Deus. E eu fiz questão de falar um pouco desse filme e relembrar a conversão do Lewis hoje no aniversário dele. Certo, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Agradeço pela atenção de vocês. Peço que, por favor, curtam este vídeo, podem compartilhá-lo, copiando o link em outras redes sociais, enviando para alguém. E se ainda não são inscritos, que se inscrevam no canal, por favor, porque isto ajuda no meu trabalho, tá bem? Muito obrigado e até o próximo.